a fazer efeito? Oi, José, normalmente a vacina demora 2 semanas para a gente ficar bem forte contra a Covid, para a gente ficar mais protegido, mas precisa tomar todas as doses. Covid-19, vacine-se, sem dúvida. Uma campanha Rádio Senado. Ficou ainda mais fácil entrar em contato com a Rádio Senado. Envie uma mensagem por SMS, WhatsApp ou Telegram para o número 61 98611 9591 e deixe seu recado. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Rio Branco, 100,9. E em Fortaleza, 103,3 MHz. Rádio Senado. 8h em Brasília. A partir de agora, as notícias do Senado, do Brasil e do mundo. Está no ar. Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 20 de janeiro, e você vai ouvir no Conexão Senado. Auxílio Gás. Saiba os detalhes do benefício que começou a ser pago nesta semana. Você vai ouvir uma reportagem de Janaína Araújo. O valor do auxílio é equivalente a, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. Contratação da empresa Intermodal Brasil Logística por R$ 62 milhões para transportar vacinas para crianças motiva pedido de investigação apresentado pelo senador Humberto Costa. Esse é o destaque de Pedro Pincer. Denúncia publicada pela Folha de São Paulo apontou que a companhia não tem experiência no transporte de vacinas e que havia tempo hábil para a realização de licitação. E Senado deve votar em fevereiro o projeto que proíbe a venda de refrigerantes em escolas da educação básica. Yara Farias Borges. Todos os anos são diagnosticados mais de 700 mil crianças e 2 milhões de adultos com excesso de peso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em menos de 10 anos, o Brasil será o 5º país com mais crianças e adolescentes obesos. Está no ar o Conexão Senado, transmitido para Brasília, Rio Branco, Teresina, João Pessoa e mais 13 cidades que fazem parte da rede Senado de Rádio. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, eu sou Adriano Faria e até às 9 horas, no horário de Brasília, estarei aqui com você na apresentação do Conexão Senado. Em nome de toda a equipe da Rádio Senado, já dou aqui o nosso bom dia para você que está ouvindo a gente pelas ondas do rádio, para você que está no YouTube, no canal da TV Senado no YouTube, para você que está no Facebook, na página da Rádio Senado no Face. E bom dia também para você que nos ouve por meio do aplicativo Senado Notícias para celulares e tablets. E você pode participar, manda mensagem pra gente, 61, esse é o código de Brasília, 98611-9591. Eu vou repetir, 61 98611-9591. Você manda sua mensagem e participa aqui do Conexão Senado. 8h03, essa é a hora de Brasília e começou nesta semana em todo o país o pagamento do Auxílio Gás. O valor é de no mínimo 50% da média do preço do botijão de 13 quilos. Famílias inscritas do CadÚnico estão entre as beneficiadas. A reportagem é de Janaína Araújo. Começou a ser pago esta semana o Auxílio Gás, benefício para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. O valor do auxílio é equivalente a, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos.
O auxílio gás é também destinado a famílias que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada, o BPC, com preferência a mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob medidas protetivas de urgência. O benefício foi aprovado em outubro no Senado, sob a relatoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A subida do preço do petróleo associada à desvalorização do real gerou mês a mês o brutal aumento do custo do botijão de gás de cozinha, cujo preço já superou os R$100 em muitas cidades brasileiras. O gás de cozinha de item de primeira necessidade transformou-se em artigo de luxo, inacessível a grande parte da nossa população. Marcelo Castro apontou o dano à saúde causado pelo uso de lenha, carvão e combustíveis líquidos, substitutos encontrados pelas pessoas que não conseguem comprar o botijão de gás. O relator mencionou a poluição do ar do ambiente doméstico e as queimaduras provocadas por acidentes, sobretudo com o etanol, alertando sobre o que ele classificou como situação dramática e desumana. O senador falou ainda sobre a origem dos recursos para pagamento do benefício. As fontes de custeio são relacionadas à produção de petróleo e de gás natural. Havendo aumento do preço do petróleo e, consequentemente, do GLP, a arrecadação dessas fontes também crescerá. O valor do benefício é uma solução de compromisso que permite, dentro da limitação das fontes de custeio, atingir um grande número de famílias. O início do pagamento do auxílio gás, feito preferencialmente à mulher responsável pela família, foi destacado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, em suas redes sociais. Ele lembrou que o benefício será liberado a cada 2 meses durante 5 anos. Muito obrigado a Janaína Araújo pelas informações. Muito obrigado também aí às emissoras parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado que estão conosco. Entre elas a Rádio Ativa, em São Mateus do Maranhão, frequência de 90,7. History, Web Rádio em Maceió. Rádio Arquivo 5 em Feira de Santana, na Bahia. Rádio Amapari, em Pedra Branca do Amapari, no Amapá. E a Web Rádio Musical FM em Cruzeiro, interior de São Paulo. São algumas das emissoras que estão conosco agora nessa manhã, transmitindo o Conexão Senado. E você está ouvindo Conexão, que tem trabalhos técnicos de Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. A produção do Conexão Senado é do Felipe Cafino e do Mauro Verne. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro. E já começaram a chegar mensagens aqui pelo WhatsApp para o 619-8611-9591. A primeira que a gente vai destacar é do Piauí, lá da cidade de José de Freitas. O Washington mandou mensagem gravada pra gente. Isaura, vamos colocar aqui o zap gravado do Washington. Bom dia, Washington. Bom dia, Adriano Farias. Bom dia, amigos ouvintes do jornal Conexão Senado. Jornal esse de uma grande audiência e credibilidade nas manhãs de José de Freitas, no norte do estado do Piauí. E por que não dizer do Brasil via internet? Washington mede diretamente do centro de José de Freitas para a Rádio Senado FM. Valeu, Washington. Muito obrigado aí pela participação, tá bem? A Maria tá no Recife. Bom dia, Conexão. Boa quinta-feira para todos. Ô, Maria, muito obrigado, viu? Cristófe tá em Maceió. Aqui temos sol. Vamos que vamos, diz aqui o Cristófe. Valeu, Cristófe. Milton tá em Aracaju. Tá mandando mensagem aqui falando da situação do Instituto de Ciências e Tecnologia Federal de Sergipe. Tá aqui tá vendo aqui a situação tá bem precária aqui do instituto, aqui o prédio, né? Tem um prédio aqui que está sendo construído. Obrigado, viu, Milton, pela sua participação. Bom dia para você. E o Luiz está em Rio Branco, acordou cedinho para ouvir o Conexão. Rio Branco com tempo fechado, um abraço a todos. Agora em Rio Branco, 6h08 da matina. Aqui em Brasília, 8h08, hora do Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão. Não tá fácil a vida de quem tem um carro. Tem gasto com manutenção, com seguro, com IPVA, sem falar no preço da gasolina que provoca um rombo no orçamento cada vez que é preciso encher o tanque. Com tudo isso, não seria pedir demais que o motorista encontrasse pela frente ruas, avenidas e rodovias com asfalto de boa qualidade. Só que não. A dura realidade é que sobram buracos no meio do caminho.
E a situação fica mais dramática agora no período de chuvas, em que o asfalto fica parecendo um queijo suíço. Diante da profusão de buracos que infernizam a vida dos motoristas no dia a dia do trânsito, o que fazer para que aquela cratera não estrague o seu dia? Os especialistas recomendam alguns cuidados. O primeiro deles é reduzir a velocidade quando você perceber que o asfalto não está lá essas coisas. Quanto mais rápido você estiver, mais difícil vai ser desviar do buraco e mais forte vai ser a pancada quando a roda do carro passar pelo danado. A atenção deve ser maior se você estiver dirigindo na chuva. Tente desviar das poças d'água porque elas podem esconder um buraco que está ali quietinho, de tocaia, só esperando acabar com o seu pneu ou a sua roda. E se não der para desviar do buraco? Aí você tem que pensar rápido, mas rápido mesmo. Uma decisão que você deve tomar numa fração de segundo é não pisar no freio no momento em que estiver passando pela armadilha. O travamento das rodas por uma freada brusca pode aumentar os danos aos pneus e à suspensão, e o estrago pode ser ainda maior se os pneus estiverem murchos. Mesmo reduzindo a velocidade, tendo cuidado redobrado na chuva e fazendo zigue-zagues, os buracos são tantos que uma hora ou outra você vai ser vítima de um deles. Um pneu rasgado, uma roda amassada e um amortecedor que vai embora estão entre os prejuízos mais comuns. Isso quando um buraco não provoca um acidente, como um capotamento. O que fazer? Você pode tentar o reembolso do que gastar com os estragos no seu carro. Se a responsabilidade pela manutenção da via é da Prefeitura, do Estado ou da União, é bem provável que você tenha que entrar com uma ação na Justiça. Um caminho interessante é o Juizado Especial Cível, conhecido como Juizado de Pequenas Causas. A vantagem é que, nesse caso, você não precisa contratar um advogado. Se o tal do buraco estava no asfalto de uma rodovia privatizada, administrada por uma concessionária, a grana pode entrar mais rápido no seu bolso. Mas, em qualquer caso, é fundamental que você prove que teve prejuízo. Assim, tire fotos do buraco, das partes do carro que foram estragadas e da falta de sinalização no local. Anote o nome e endereço de testemunhas que presenciaram a bagaceira. Faça 3 orçamentos do conserto do veículo e junte todos os recibos e notas dos gastos, não só do conserto, mas despesas com Uber, com táxi e de pagamento de serviços médicos, se for o caso. Também é fundamental você registrar um boletim de ocorrência na delegacia ou pela internet. Num país em que os motoristas têm que pagar uma quantia considerável de coisas como IPVA e pedágio, seria de esperar que a qualidade do asfalto fosse bem melhor. Enquanto esse tempo não chega, o que resta é você ficar mais ligado enquanto estiver dirigindo. Do contrário, um buraco pode acrescentar uma despesa a mais para você, que já não paga pouco, para manter o seu carro rodando. É isso aí, pessoal. Vamos ficar ligado aí nos buracos. E nesse período de chuva, em muitas cidades, aqui em Brasília mesmo, os buracos estão aí nascendo à torta e à direita. Então é importante você ficar ligado, tá bom? Vamos aqui ao WhatsApp 61986119591. 61986119591. Como ouvinte cativo, a nossa linda Teresina amanheceu mais bonita, ensolarada, mas com a temperatura mais amena, diferente da média do BRO-BRO. Tá aí, diante do incremento dos casos de Covid no Brasil, recomendem os ouvintes adotarem os cuidados. Quem está mandando a mensagem é o Geso, ou a Geso Guimarães. Muito obrigado aí. É o Jesus Guimarães, é o Jesus Guimarães de Teresina. Jesus, um abraço para você. Muito obrigado aí pela participação, tá bom? A Auriene está em Salvador. Bom dia, ligadinha aqui em Salvador através da Rádio Nova Cidade, nossa parceira.
É a rádio aí do Newton, frequência de 98,1. Aqui tá um sol radiante, convidando para ir à praia. Ô, Auriene, legal. Um abraço para você aí em Salvador. São nossos ouvintes mandando mensagem aqui pelo zap 61 98611 9591. 8h14, o senador Humberto Costa pediu a investigação da dispensa de licitação no transporte de vacinas infantis. Para o senador, é preciso apurar quais as reais condições dessa contratação e os valores envolvidos. A reportagem é do Pedro Pincer. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, solicitou ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, a investigação da contratação pelo governo federal da empresa Intermodal Brasil Logística por R$ 62,2 milhões em dezembro de 2021, com dispensa de licitação para o transporte de vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças. Denúncia publicada pela Folha de São Paulo apontou que a companhia não tem experiência no transporte de vacinas e que havia tempo hábil para a realização de licitação. Nos ofícios, o senador fala da possibilidade de devolução de recursos ao erário, inclusive por autoridades do Ministério da Saúde, e pede a apuração dos relatos de amadorismo e ineficiência no transporte das vacinas. Que demonstrou, pela forma com que esse processo de envio das vacinas aos estados se deu, que não tem realmente a expertise, a capacidade para assumir uma responsabilidade desse tipo. E nós queremos saber tudo que diz respeito aos valores que serão pagos, o critério que foi utilizado para a realização da dispensa de licitação. A vacinação infantil contra a Covid começou esta semana em diversos estados, após uma polêmica motivada por declarações do presidente Jair Bolsonaro, colocando em dúvida a necessidade de vacinar crianças. Muito obrigado aí ao Pedro Pincer pelas informações. Vou falar aqui nesse assunto, o Hernani, ele está em São Paulo, está mandando aqui mensagem, o Hernani Capelli. Ele diz que tem preocupações sobre esse passaporte de vacinas para crianças. E ele diz aqui que não pretende vacinar os filhos dele, enquanto não houver responsabilidade dos fabricantes pelas reações dessas vacinas. Obrigado, Hernani, pelo comentário. Tá aí a opinião pessoal do Hernani, a gente respeita. Obrigado, Hernani, pela participação. 8h16, vamos às manchetes dos portais na internet, começando com a Agência Brasil. Auxílio Brasil deve injetar no mínimo 84 bilhões de reais na economia. Monitor do PIB indica alta de 1,8% em novembro de 2021, diz Fundação Getúlio Vargas. Vamos à Agência Câmara. Congresso começa o ano com 36 vetos presidenciais pendentes de votação. E projeto caracteriza como insalubre a profissão de operador de pedágio. Vamos ao portal do Senado. IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, destaca a alta da inflação e projeta baixo crescimento econômico para 2022. Randolph Rodrigues aplaude decisão do Supremo Tribunal Federal para garantia da vacinação infantil. São algumas manchetes dos portais da internet nessa manhã de quinta-feira. 8h17, agora há pouco no Dedo de Prosa falamos aqui dos buracos. E eu dei aqui a informação de que se você tiver prejuízo com um buraco no asfalto numa rodovia que é administrada ou pela prefeitura, pelo estado ou pela União, você pode recorrer ao juizado especial cível ou juizado de pequenas causas e você não precisa pagar um advogado. Só que a Isaura Oliveira aqui à minha frente está aqui dando um toque muito bem-vindo, que é o seguinte: a União, se for processada, no pequenas causas, ela vai recorrer, vai para a segunda instância. E se for para a segunda instância, aí você vai ter que constituir advogado. Então fica aí essa ressalva, aqui esse adendo ao Dedo de Prosa, tá bom? E obrigado, Isaura, aqui pelo toque, aqui pela explicação. É, situação complicada. O melhor mesmo é você não cair no buraco, gente. Então, tome cuidado com os buracos, porque se você cair, tomara que você saia bem do buraco, mas se o carro estragar, para ter a grana de volta aí do que você gastar com seu carro, vai ser uma luta. Então é preciso ficar ligado nesse assunto. 8h18, hora de Brasília, vamos a notícias da sua cidade.
A gente começa com notícias da Paraíba. Bom dia para você que está em João Pessoa. João Pessoa nos ouve em 106,5. Mas hoje a notícia aqui tem mais a ver com Campina Grande, a 130 quilômetros de João Pessoa. E lá em Campina Grande, a Rádio Sertão FM está transmitindo agora o Conexão. Campina Grande, Alagoa Nova, Barra de Santana, Caturité, Lagoa Seca, Montadas, Queimadas, Pocinhos e Puxinanã vão ficar sem abastecimento de água até logo mais às 6 da tarde. O fornecimento foi interrompido agora há pouco, às 8 da manhã. A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, a Cagepa, está fazendo manutenção preventiva na subestação elétrica em Gravatá. A Cagepa coloca à disposição o número 115 para informações sobre o abastecimento de água. A ligação é gratuita. Então, se der 6 da tarde, você que está nessas cidades aí, e a água não voltar para a sua torneira, liga para a Cagepa, número 115, para você saber o que está acontecendo. Notícias de Mato Grosso, bom dia para você que está em Cuiabá, ouvindo a Rádio Senado em 102,5, agora em Cuiabá, 7h19. 2 unidades de saúde estão com atendimento suspenso em Cuiabá por causa de casos de Covid-19. A Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo, Colorado, está sem médico para consultas. Uma das médicas está de férias e a outra testou positivo para a Covid. A equipe de enfermagem está atendendo apenas para testagem de Covid-19 e vacinação. E a unidade de pronto atendimento do Verdão está atendendo apenas pacientes classificados com as cores vermelha e amarela. A equipe também médica está desfalcada na UPA do Verdão. Pacientes classificados com a cor verde estão sendo orientados a buscar outra UPA para atendimento. Notícias da sua cidade aqui no Conexão, em Brasília, 8h20. Está na hora do primeiro intervalo do nosso programa. 1 minutinho só, já voltamos. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. O verão está chegando e a gente precisa falar sobre proteção. A pandemia não acabou e as máscaras e o álcool gel ainda são fundamentais. Mas o que também não pode faltar é o protetor solar. É ele que ajuda a reduzir as chances de câncer de pele, responsável por 1/4 dos tumores malignos no Brasil. Verão protegido é mais divertido. Uma campanha Rádio Senado. Ficou ainda mais fácil entrar em contato com a Rádio Senado. Envie uma mensagem por SMS, WhatsApp ou Telegram para o número 61 98611 9591 e deixe seu recado. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Estamos de volta em Brasília, 8h22. Você ouviu a Raquel Teixeira aí na chamada do intervalo no Conexão, falando do WhatsApp para você participar, 61986119591. A Vilmara lá de Fortaleza, ô Isaura, mandou aqui um zap gravado. Vamos colocar aqui o zap gravado da Isaura. Bom dia! Da Isaura não. Bota aí um ponhonhon aí pra nós aí, ô Isaura. Pronto. É a Vilmara, gente. Vamos ouvir aqui a Vilmara. Bom dia, Vilmara. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Fortaleza, nublado e quente. Acho que não vai chover hoje não, viu? Forte abraço, Deus abençoe. Valeu, Vilmara. Obrigado aí pela participação. E quem colocou no ar aqui foi a Isaura Oliveira, operadora de áudio aqui do Conexão Senado. A Cristina Tinoco, ela tá em São Luís, tá aqui no Facebook, tá dando bom dia. Ô, Cristina, um like pra você, um joinha. Muito obrigado pela participação, tá bom? E agora, em janeiro, a Rádio Senado vai completar 25 anos e, para marcar a data, o Conexão Senado reapresenta reportagens especiais premiadas da Rádio Senado. Nesta semana, prevenção do suicídio. É preciso falar, é preciso salvar vidas. De autoria de Paula Groba, a reportagem foi vencedora em 2017 do Prêmio Microfone de Prata da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Ouça agora a quarta parte da reportagem, com a apresentação de Beatriz Mendonça e Vladimir Espinosa. Após 2 tentativas de suicídio, a jovem Gabriela, hoje com 21 anos, decidiu pedir ajuda e viu que não estava sozinha. Ela finalmente percebeu a importância de falar sobre seus sentimentos. Eu cheguei num ponto que eu continuei não querendo incomodar os outros, pedir ajuda, mas chegou num ponto que eu não consegui. Então eu me deixei ser ajudada. E isso foi crucial para ter me ajudado a melhorar. Porque depois que eu voltei a tratar, a cuidar disso, eu não cuidei sozinha. Não estava mais só eu e a minha terapeuta, não estava só eu e a minha psiquiatra, não estava só eu e minha mãe, assim. Foi bom sentir assim, um carinho de fora, que não estava só dentro de casa, que me ajudasse a segurar as pontas. Artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas o poder público tem feito a sua parte? Tem atuado em campanhas de prevenção e ações para evitar as mortes causadas por suicídio? De acordo com o Ministério da Saúde, hoje funcionam no país 2.328 Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. O paciente recebe assistência médica especializada e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde. Em 2006, o Ministério também criou um grupo de trabalho constituído por profissionais da área de saúde mental que elaborou as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. Pela portaria expedida em agosto de 2006, as normas deveriam ser implantadas em todo o país. O documento reconhece o suicídio como um grave problema de saúde pública. Trata o tema como de importância epidemiológica e cita a frequência de registros de comportamentos suicidas entre jovens de 15 a 25 anos. Entre as diretrizes estão o desenvolvimento de estratégias de comunicação e sensibilização da sociedade, prevenção de danos, promoção da qualidade de vida e cuidados integrais, que vão desde a promoção, prevenção, até a recuperação de pessoas que tentaram acabar com a própria vida. As diretrizes ainda determinam a capacitação de profissionais da saúde, inclusive nas unidades de atenção básica do Programa Saúde da Família, unidades de urgência e emergência. Mas, após 10 anos da edição da portaria, as diretrizes não saíram do papel na avaliação de especialistas. Para a Associação Brasileira de Psiquiatria, falta capacitação de profissionais da saúde para atenderem pessoas com transtornos mentais. Além disso, segundo Alexandrina Meleiro, os centros de atenção psicossocial não conseguem atender a demanda do país. Nesse último trabalho da Organização Mundial de Saúde, apontado em 2014, cerca de 83% dos países lá listados, que são 172 países, 83% conseguiram diminuir a taxa de suicídio por causa dos programas de prevenção. 17 não reduziram, do qual o Brasil faz parte desse 17. Então é um cenário muito triste, porque nós teríamos condições, porque o plano existe, só que ele não foi colocado em prática. Que muitas vezes o CAPS está fechado, está sobrelotado, falta alguns indicativos, falta médico, falta número suficiente para atender a população necessitada e coloca também muitas vezes um critério de exigência para que possa ser atendido no CAPS. A população precisa ser atendida. Na visão de Neuri Botega, as diretrizes do Ministério da Saúde já completaram 10 anos de criação, mas não foram transformadas em lei. Se tivesse se transformado em lei, haveria uma dotação orçamentária, estaríamos fazendo estratégias, respeitando, as diferenças regionais nesse imenso país que é o Brasil. Na realidade, o que tem ocorrido no país em termos de esforços para a prevenção vem de entidades não governamentais, como é o caso principalmente do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Aí, então, amanhã, o 5º e último capítulo da reportagem
especial Prevenção do Suicídio, é preciso falar, é preciso salvar vidas, vencedor em 2017 do Prêmio Microfone de Prata da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 8h28, hora de Brasília. O senador Fabiano Contarato quer o cancelamento do decreto que autoriza a mineração e a construção civil nas cavernas brasileiras. Para ele, a medida traz danos irreversíveis para a biodiversidade e facilita o surgimento de novas pandemias. A reportagem é da Marcela Cunha. O decreto editado pelo governo federal reduz a proteção às cavernas de todo o país, inclusive as consideradas de máxima relevância que abrigam espécies raras. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a medida é importante para atrair investimentos em projetos estruturantes fundamentais, como rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia, além de mineração. Por outro lado, especialistas alertam que as atividades podem facilitar desmoronamentos e degradação nessas áreas. Por isso, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar a permissão, além de entrar com uma ação popular. Já entramos com uma ação popular na Justiça Federal para impedir os graves retrocessos na proteção às cavidades naturais subterrâneas enquanto patrimônio cultural e ambiental dos brasileiros. Apresentei, ao mesmo tempo, um projeto de decreto legislativo no Senado para derrubar o decreto do presidente da República. Segundo especialistas, a medida tem impactos incalculáveis na biodiversidade brasileira, além de elevar o risco de novas pandemias. Segundo a OMS, o coronavírus, por exemplo, passou para os humanos devido à proliferação de morcegos, que vivem nesses ambientes e ficam desabrigados com intervenções em seu habitat. Contarato lembrou ainda que as cavidades subterrâneas são fundamentais para assegurar o fornecimento de água para a população. O governo Bolsonaro cometeu mais uma barbaridade ao liberar construções em áreas de cavernas. As cavernas são espaços importantes para a proteção de espécies ameaçadas de extinção, para assegurar o abastecimento de água para a população e para atividades recreativas e turísticas. O decreto do governo prevê compensação ambiental e estabelece que os animais que habitam a cavidade em questão não podem correr risco de extinção. Além disso, todas as construções continuam dependendo de licenciamento prévio. Muito obrigado a Marcela Cunha, trazendo aí as informações aí das declarações do senador Fabiano Contarato. Agora em Brasília, 8h31. Mercado financeiro. Bolsa de Paris na França com baixa agora de 0,6%. Londres, no Reino Unido, também está com vermelho. Está no vermelho, 0,14%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou ontem com alta de 1,26%, passando para 108.013 pontos. E o dólar caiu 1,7% e vale R$ 5,46 no câmbio comercial. E uma notícia do portal G1, o governo publicou no Diário Oficial da União de hoje a portaria que reajusta os benefícios pagos pelo INSS. Aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passou para R$ 7.087. Para quem ganha o benefício no valor de um salário mínimo, o piso nacional passou para 1.212 desde 1º de janeiro. Então, hoje, esse índice de 10,16% é para os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo. 8h32, vamos aqui ao WhatsApp. O Carlos Medeiros está em Belém, gostou do Dedo de Prosa de hoje. Nós falamos do Dedo de Prosa de hoje sobre buracos no asfalto. Vamos ouvir aí o Carlos Medeiros. Bom dia, Adriana. Pô, foi bacana o Dedo de Prosa de hoje. Você falou a verdade. Se aí em Brasília, que a capital, tem buraco, imagina aqui em Belém, que nem prefeito tem. Até ontem caiu um taxista, bateu num buraco e a roda sacou do lugar. O cara ficou no prego, né? Isso é um absurdo, né? Com tanto imposto, né? Mas foi bacana essa tua dica aí para entrar na justiça, viu? Beleza aí. Bom final de semana para você. Tudo de bom aí. Valeu, Carlos. Realmente aí é um problema em praticamente todas as cidades, né? Os buracos no asfalto.
Conceição está em Maceió, ela continua afastada do trabalho. Ela aí está com síndrome gripal, né? Que são aí sintomas da gripe. Melhoras, viu, Conceição, para você. Jamison está em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Ele disse que faz aniversário 25 anos no mesmo dia da Rádio Senado. Olha só. Obrigado, Jamison, pela mensagem. Rita de Cássia Carvalho está em Natal. Desejo um lindo dia para todo mundo. Muito obrigado. Francisco está em São Mateus do Maranhão, ligado no Conexão pela Rádio Ativa 90,7. Valeu, Francisco. Um abração para você e para o pessoal aí da Rádio Ativa em São Mateus do Maranhão. 8h33. Internacional. Secretário de Estado americano vai a Berlim discutir crise entre Rússia e Ucrânia e ajuda internacional chega a Tonga após erupção submarina. Esses são os destaques de hoje da Rádio França Internacional com Lúcia Miesel. Rádio França. Os esforços diplomáticos se aceleram na Europa para evitar que a crise entre Rússia e Ucrânia se transforme em um novo conflito armado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Berlim nesta quinta-feira, onde vai dialogar com França, Alemanha e Reino Unido sobre o assunto. O encontro ocorre na véspera de uma reunião bilateral que Blinken terá com o chanceler russo, Sergei Lavrov, em Genebra na sexta-feira. Nesta quarta-feira, Washington elevou o tom contra Moscou, prometendo uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e seus aliados se as tropas russas, espalhadas pela fronteira com a Ucrânia, invadirem o território vizinho. Nas reuniões de hoje com os ministros das Relações Exteriores dos 3 países europeus, Blinken vai tomar garantias do apoio deles diante da Rússia. Para a Alemanha, a questão não é tão simples, como explica o correspondente em Berlim, Márcio Damasceno. Os americanos esperam a fidelidade do governo alemão como um importante aliado de Washington, e isso vem sendo reiterado repetidamente pelo governo Joe Biden. Entre os desejos que Blinken deve estar trazendo na mala está o apoio alemão nas sanções econômicas que o Ocidente pretende lançar contra Moscou no caso de uma invasão da Ucrânia. E isso inclui, sem dúvida, a suspensão do gasoduto Nord Stream 2, que já há algum tempo é uma pedra no sapato dos americanos. O fim do projeto teria um alto custo econômico não só para a Rússia, quanto para a própria Alemanha. E os Estados Unidos vêm cobrar justamente que Berlim contribua com sua cota de sacrifício. Os primeiros aviões de ajuda de emergência puderam aterrissar nesta quinta-feira nas ilhas de Tonga, duramente atingidas por uma erupção vulcânica submarina seguida de tsunami no fim de semana passado. O arquipélago está com as comunicações cortadas devido ao fenômeno. A entrada em atividade do vulcão, uma das mais violentas no mundo em décadas, provocou sérios estragos na pequena nação do Pacífico, mas não causou vítimas fatais. Cerca de 80% da população local foi atingida. Os aviões neozelandeses e australianos puderam aterrissar no principal aeroporto do local, em Tongatapu, depois que os destroços foram retirados da pista. A RFI conversou com Mariane Cupu, moradora de Tongatapu, a ilha mais populosa do arquipélago. A casa dela foi coberta de cinzas. Nós ouvimos uma explosão tão forte que ficamos surdos. Não conseguíamos ouvir uns aos outros. Tentamos nos comunicar, mas não ouvíamos as vozes. Apenas gesticulamos para todos acelerar e deixar o local. Rádio França. E você continua acompanhando notícias internacionais do portal UOL. Os Estados Unidos deram seu aval aos pedidos dos países bálticos para enviar armas de fabricação americana para a Ucrânia, no momento em que as ameaças de uma invasão russa estão aumentando, informou uma fonte oficial hoje, segundo a agência AFP. Um funcionário do Departamento de Estado em Berlim, onde o secretário de Estado norte-americano tem agendadas reuniões sobre a Ucrânia, disse que os Estados Unidos estão acelerando as transferências autorizadas de equipamentos de origem americana de outros aliados. Inclusive, sobre este assunto da crise entre a Ucrânia e a Rússia, daqui a pouco teremos uma entrevista com Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado. Ele vai fazer aí uma análise dessa situação
complicada, preocupante na Rússia e na Ucrânia. 8h38, hora de Brasília. Você então ouviu as notícias internacionais. E vamos aqui agora para o Senado Federal. Vai ser votado no plenário do Senado o projeto que proíbe a venda de refrigerantes em escolas da educação básica. A proposta visa prevenir obesidade e diabetes entre crianças e adolescentes. A reportagem é de Yara Farias Borges. O projeto proíbe tanto a venda como a distribuição gratuita de refrigerantes em escolas da educação básica. Também obriga a impressão de alerta nos rótulos sobre os malefícios causados à saúde. O autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a ideia é seguir a tendência mundial de conscientizar as pessoas sobre o perigo de consumir essas bebidas que contêm quantidade excessiva de açúcar e causam sérios danos à saúde. Entre os problemas estão obesidade e diabetes, explicou a relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, que é médica. Por causa do consumo de bebidas açucaradas, todos os anos são diagnosticados mais de 700 mil crianças e 2 milhões de adultos com excesso de peso. E são cerca de 12 mil mortes anuais decorrentes de diabetes, doenças cardíacas e cerebrovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em menos de 10 anos, o Brasil será o 5º país com mais crianças e adolescentes obesos. Zenaide ressaltou ainda que o sistema de saúde brasileiro gasta quase 3 bilhões de reais por ano com tratamento de doenças causadas pelo consumo de excesso de açúcar. Isso aqui é a gente proteger as crianças da obesidade infantil. Na verdade, o refrigerante não é um alimento em si, gente. E nas escolas privadas, os nossos filhos e netos já não têm, já é proibido isso. Só no ensino básico, gente. Aqui a lei é para público e privado, mas as privadas já têm esse privilégio, as crianças. Vamos proteger 70% das crianças desse país que estudam em escolas públicas. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, também defendeu a proposta. Vem boa hora esse projeto agora, porque a obesidade das nossas crianças é algo assim muito, muito grave, né? Porque aí na cantina, se deixar, vende até droga, como diz o outro, né? E todos nós somos contra a droga e qualquer tipo de refrigerante que venha contribuir para a obesidade. O projeto já foi aprovado pelas comissões de defesa do consumidor e em caráter terminativo na de assuntos sociais e poderia seguir diretamente para a análise dos deputados. A pedido do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a proposta será votada em plenário antes de seguir para a Câmara. Muito obrigado a Yara Farias Borges. Agora em Brasília, 8h41. Vamos ao intervalo. 1 minutinho só, já voltamos. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Rádio Senado, 25 anos. Olá, eu sou o jornalista e radialista André Luiz, da Rádio Três Rios, no interior do estado do Rio de Janeiro. Quero parabenizar a Rádio Senado pelos seus 25 anos. E essa parceria que tem principalmente com as rádios do interior. Rádio Senado, 25 anos. O Legislativo conectado com você. Você também pode acompanhar a Rádio Senado pelo Facebook, programas culturais, reportagens especiais e as notícias mais importantes do Senado Federal, além de conteúdos exclusivos para a internet. Acesse facebook.com/Rádio Senado. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Estamos de volta, você está ouvindo o Conexão Senado, transmitido direto de Brasília para todo o país. São mais de 60 emissoras de norte a sul conectadas conosco agora. Também estamos no YouTube, no canal da TV Senado no YouTube e no Facebook, na página da Rádio Senado no Face. Entrevista. Aumenta a tensão entre a Rússia e a Aliança Ocidental liderada pelos Estados Unidos. No centro desse embate de titãs, a Ucrânia, uma ex-república da União Soviética.
Os Estados Unidos alertaram na última terça que a Rússia poderia estar preparando um ataque iminente na fronteira ucraniana. Segundo a Casa Branca, os exercícios militares conjuntos entre a Rússia e Belarus, nesta semana, mostram uma nova abordagem dos russos se decidirem lançar um ataque contra a Ucrânia. O governo de Joe Biden afirmou que, em caso de ataque, nenhuma opção está excluída pelos Estados Unidos, sugerindo uma resposta de Washington. Para entendermos a escalada das tensões entre Moscou e Washington por causa da Ucrânia, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Ivan, aqui para o ouvinte entender por que a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia e por que não invadiu até agora. Bom, temos que, para entender a motivação russa, temos que ver que a Rússia, em primeiro lugar, sempre foi uma potência na Europa, embora seja um país euroasiático, né? Ela é o maior país do mundo, né? Então, isso não é uma questão que vem do período da União Soviética, do período do comunismo, é uma coisa anterior, né? A Rússia, ela sempre teve uma influência na Europa e ela sempre participou de todas as guerras que aconteceram no continente, das principais guerras que aconteceram no continente, desde a época do Império Czarista, né? Então, uma das preocupações russas sempre foi, como eu digo, desde o período czarista, depois passando pela União Soviética e o momento atual, a Rússia atual, a preocupação sempre foi se rodear de vizinhos confiáveis ou vizinhos que dependessem dela ou que fossem aliados para se proteger de algum ataque externo. Lembre-se que na memória russa está a invasão do Napoleão, né? Quando ele entrou com 600 mil homens na Rússia e, aliás, né, saiu com 18 mil, né? Quer dizer, isso marcou a derrota do Napoleão, né? Depois disso, ele só foi perdendo e, afinal de contas, terminou preso, né? Terminou no exílio, Napoleão. E depois a invasão do Hitler, né? A famosa invasão do Hitler, a Operação Barbarossa, que também partiu de países vizinhos, né? Da Rússia. Então a Rússia sempre teve essa preocupação. O que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial, a situação ficou mais cômoda para os russos, no caso, a União Soviética, né? Afinal, a Rússia tinha tropas até na Alemanha, né? Porque uma parte da Alemanha era chamada Alemanha Oriental, Alemanha Comunista, ou República Democrática Alemã, que era o nome oficial. O que acontece? Com o fim da União Soviética, aconteceu também o fim do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar dirigida pelos russos, que estava em oposição à OTAN. A OTAN continuou existindo, mas o Pacto de Varsóvia acabou, até porque os antigos membros do pacto, a maioria, né, como é que se diz, na verdade se afastou, a maioria se afastou da Rússia, né, e se tornaram países capitalistas e muitos entraram na OTAN. Então a história recente da Rússia, desde o fim da União Soviética, foi uma perda de influência na Europa. Ela retrocedeu de ter tropas na Alemanha a cada vez mais ver antigos aliados se converterem em membros da OTAN, né? Então, por exemplo, não só aliados, como países que faziam parte da própria União Soviética. Um exemplo, os 3 países bálticos, né? Letônia, Lituânia e Estônia, que os 3 agora fazem parte da OTAN. E a Rússia, então, colocou como, digamos, a linha vermelha, que ela não aceita que seja ultrapassada, a Ucrânia. Eles consideram, a Ucrânia tem uma ligação milenar com a Rússia, né? Todo mundo sabe que são países muito próximos. E fez parte do Império Russo, fez parte da União Soviética, e até 2014 havia um modus vivendi, ou seja, havia um governo na Ucrânia que era um governo pró-Rússia. A Ucrânia era independente, mas tinha um governo muito amistoso com a Rússia. Em 2014, quando
houve aquelas manifestações que derrubaram o presidente Poroshenko, que era pró-russo. O que aconteceu foi que, numa situação como essa, a Rússia foi, como é que se diz, se sentiu ameaçada. E houve toda aquela situação complexa, né? Toda aquela situação complexa com a questão da Crimeia, né? Que a Rússia, então, ela incorporou a Crimeia, né? Okay. E também a situação na fronteira, esse Donbass, a chamada região do Donbass, que virou uma guerra civil permanente. Agora, de lá para cá, 14 mil mortos na Ucrânia. E a Ucrânia é um país, então, que ficou em instabilidade permanente, porque é um país numa guerra civil, né? É uma guerra civil que às vezes recrudesce, às vezes acalma, mas é um país em guerra civil. Então, toda essa situação, a Rússia, então, está, digamos, com essa presença agora militar enorme, que é uma ameaça para a Ucrânia, mas ela alega que ela quer um compromisso da Ucrânia e do Ocidente de que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, porque ela considera esse o limite que ela não aceita que seja ultrapassado. Agora, então, Ivan, essa é a circunstância atual. Ok, então está aí a situação. A Rússia não aceita que a Ucrânia passe para a OTAN, só que os Estados Unidos defendem a autodeterminação da Ucrânia, já que o governo atual, né, pende, né, para uma aproximação com os Estados Unidos. Agora, qual poderia ser a reação dos Estados Unidos e seus aliados em caso de uma invasão russa à Ucrânia? Uma coisa, por exemplo, é reagir ao Iraque invadindo o Kuwait. Foi o que aconteceu há uns anos atrás, algumas décadas atrás. Outra coisa é um embate, uma reação entre duas potências nucleares, as duas maiores potências nucleares do mundo. Um poderio imensurável entre Estados Unidos e Rússia. Qual poderia ser a reação dos Estados Unidos, Ivan? A gente está com um tempo um pouco apertado, que se você pudesse resumir bem aí para a gente, se é possível isso, né, devido à complexidade da situação. Esclarecendo aí, que os Estados Unidos, eles, embora deixem um pouco incerta qual seria a resposta, aparentemente a resposta seria mais econômica. Tudo indica que não haveria uma resposta militar, porque uma guerra OTAN-Rússia é de alto risco para a destruição do mundo, já que a Rússia tem armas nucleares. E não está descartado que comece uma guerra nuclear. Então, na verdade, é difícil pensar num confronto militar Rússia-OTAN. Agora, também os Estados Unidos, ontem, por exemplo, houve uma declaração do Biden em que ele estabeleceu uma diferença entre uma incursão militar ou uma invasão. Ou seja, se a Rússia fizer uma entrada limitada na Ucrânia, ou seja, entrando, por exemplo, na área que já está em poder dos separatistas ucranianos, né? Esses separatistas que ficam pró-Rússia, né, nessa região do Donbass, se ela entrar com tropas nessa região em apoio aos separatistas, seria visto como uma incursão. Agora, já um ataque em grande escala do território ucraniano seria visto como uma invasão. E as respostas seriam diferentes. Essa declaração irritou o governo ucraniano. Agora, tem outra coisa também. Inclusive, em relação a essa resposta econômica, há um problema grave do lado para os Estados Unidos, que não há uma perfeita, digamos, concordância e unidade com a Europa. Existe muita divergência dentro da própria Europa e entre a Europa e Estados Unidos de como seria essa reação a uma invasão russa. Isso se refletiu também em que o Macron, ele acaba também de falar, o presidente da França, que agora passa a França nesse semestre, passa a ocupar a presidência da União Europeia, ele disse que a Europa tem que negociar diretamente com a Rússia, não ficar, digamos, na rabeira dos Estados Unidos nisso. Okay. Então ele propôs que sejam reativadas negociações França-Alemanha, Rússia-Ucrânia, para tentar dar uma solução. Então, na verdade, o que se espera de resposta do Ocidente, o que se indica, seriam medidas econômicas fortes contra a Rússia, inclusive limitando as transações comerciais russas em dólar, o acesso da Rússia aos bancos ocidentais. E no caso também da Europa, possivelmente paralisar
esse gasoduto, que inclusive já está concluído, mas não começou a funcionar, que é um gasoduto que vai entregar gás, né, da Rússia para a Alemanha, que é de uma enorme importância estratégica e econômica, tanto para a Rússia quanto para a Alemanha. Okay. Então, haverá consequências econômicas grandes. Então, o que não se sabe bem é o que vai acontecer. Isso ninguém pode dizer. Se a Rússia realmente vai invadir a Ucrânia ou não. E, agora, a Rússia põe isso como linha vermelha. Ela quer um compromisso de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Agora, por outro lado, como eu digo, os Estados Unidos e a Europa dizem o seguinte: a Ucrânia é um país independente, ela é que deve decidir se entra ou não na OTAN. Ivan, muito obrigado aí pelas explicações, pela análise. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado e sempre às ordens da Rádio Senado para conversar sobre esses assuntos internacionais. Tá aí, Ivan Godoy, fazendo uma análise aí da situação entre Rússia e Ucrânia. Gilberto Leda tá ligado em São Luís do Maranhão, tá com a gente. Obrigado, Gilberto. O Newton, lá da Rádio Nova Cidade de Salvador, tá em Porto de Sauípe. Começou a chover agora aqui em Porto de Sauípe. Ô, Newton, um abraço para você, muito obrigado, viu? Claudivan, ele tá em São Sebastião, em Alagoas, é da Rádio Salomé, tá com a gente aqui, 105,9. Rádio Comunitária Salomé, tá com a gente, tá transmitindo o Conexão Senado. Obrigado, pessoal, aqui pela parceria, tá bom? O pessoal aqui mandando mensagem. Fátima tá em Belém, tô na escuta, ela tá falando aqui sobre o cidadão ter que recorrer à segunda instância, ter que ter um advogado se cair num buraco e ter prejuízo com o carro. Pois é, situação complicada, né, Fátima? Obrigado pela mensagem, tá bom? Carlos Alexandre, vamos colocar aqui o zap gravado, ô Isaura, do Carlos Alexandre? Ele tá em Fortaleza. Bom dia, Carlos. Bom dia, povo do Conexão Senado. Aqui que vos fala é Carlos Alexandre da Área Verde. Que o dia de vocês seja ricamente abençoado por Deus. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela participação, tá bom? 8h55, hora de conversarmos com o Felipe Cafino. Felipe Cafino é produtor aqui do Conexão, vai trazer as notícias da internet. Felipe, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Senado. Ô Felipe, vamos começar aqui com os números da Covid, da pandemia, porque o Brasil bateu um recorde, bateu de longe aí o recorde de casos. É isso, Adriano. Como a gente vem falando durante a semana, né? Semana de recordes aí nos registros de casos. O Brasil registrou ontem um recorde de 205.310 novos casos conhecidos de Covid-19, chegando aí ao total de 23.420.861 diagnósticos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel dos casos nos últimos 7 dias foi a 100.322, a maior marca registrada até aqui, superando pela primeira vez os 100 mil diagnósticos diários. Em comparação à média de 14 dias atrás, a alta é de 487%. E entre os registros de novos casos que mais chamam a atenção estão os do estado do Rio de Janeiro, com mais de 69 mil casos, Minas Gerais, mais de 27 mil, e Rio Grande do Sul, com mais de 21 mil casos. O país também registrou 349 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando 621.927 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 215, a maior registrada desde 2 de dezembro e voltando a superar a marca de 200 vítimas por dia. A comparação com a média de 14 dias atrás, a variação é de 114%. Tá aí. Os números aumentando bastante aí por conta do avanço da variante Ômicron, que é muito mais contagiosa. Enquanto isso, a vacinação prossegue, né, Felipe? Exatamente, Adriano. De acordo com os dados aí do consórcio de veículos de imprensa, 147.754.119 pessoas estão totalmente imunizadas no país, o que representa 68,78% da nossa população. A dose de reforço foi aplicada em 37.620.650 pessoas, o que dá 17,51% da população brasileira. E 11 estados não divulgaram dados sobre vacinação. Pois é, estamos conversando com o Felipe Cafino, trazendo aqui as notícias da internet. E ainda sobre a pandemia, Felipe, vamos aqui a uma notícia do Brasil
sobre a questão aí dos testes, porque tá todo mundo aí atrás dos testes, teste rápido, teste RT-PCR, e tem novidade aí para quem tem plano de saúde, não é isso, Felipe, sobre a questão da cobertura aí para esses testes? Quem paga esses testes? Tem sim, Adriano. Saiu hoje no Diário Oficial, né, a resolução da Agência Nacional de Saúde que inclui os testes rápidos de Covid na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde, né? O procedimento vai precisar ser de pedido médico, né? E será disponibilizado para pacientes que desenvolveram sintomas gripal ou de síndrome respiratória aguda grave entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas. E a medida começa a valer aí imediatamente, né? A partir de hoje que já foi publicado. Ok, tá aí. Felipe, muito obrigado aí pela sua participação no Conexão Senado, e amanhã a gente volta a conversar. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Adriano, até amanhã. Então esse foi o Felipe Cafino trazendo as notícias da internet. Vamos aqui ao WhatsApp. O Valdir e a Ana Candice aqui de Brasília gostaram aí do projeto contra a obesidade infantil, sobre a proibição de refrigerantes nas escolas da educação básica. Segundo eles, será um veneno a menos para as crianças. Obrigado, Ana Candice. Obrigado, Valdir. Estão aqui em Brasília acompanhando Conexão. Mário Bala, está em Ceilândia. Bom dia, está na hora do Ivan Godoy passar aqui na Finlândia, no fim da Ceilândia. Diz aqui o Mário Bala, já que o Ivan é especialista em assuntos internacionais. A Finlândia é o fim da Ceilândia, né, ô Mário Bala? Aqui no Distrito Federal. Não é tão internacional assim. Obrigado pela participação. Aqui no Facebook, o Regino dos Santos está em Paris, está com a gente. O Salvador Joaquim também manda mensagem. Pedro Barros está em Teresina, já visitou aqui a Rádio Senado. Em fevereiro estarei aí no DF. Ô, Pedro Barros, muito obrigado pela mensagem, tá bom? É o pessoal aqui participando. Em Brasília, pontualmente 9 horas, e o Conexão Senado de hoje fica por aqui. Muito obrigado, viu, pelas mensagens, pela audiência. Apresentação de Adriano Faria, trabalhos técnicos da Isaura Oliveira. Produção, Mauro Verne e Felipe Cafino. E o Conexão Senado volta amanhã, às 8 da manhã, no horário de Brasília. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência. Se cuide, porque a pandemia está aí. Um abraço virtual. A gente se vê amanhã. Você acabou de ouvir Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. O Conexão também está na internet. Acesse senado.leg.br/rádio.